você falou como é que a gente pode se prevenir para não se contaminar, né? Mas mesmo com todos os cuidados, algumas pessoas adoecem assim mesmo, né? E aí, o que fazer, né? Como orientar o retorno para a atividade física para aqueles que estão ou que tiveram Covid, né? Quer dizer, durante a Covid, a gente pode fazer algum grau de exercício de menor intensidade ou não? Quando é que a gente pode estar realmente voltando à prática de exercício? E como que vai ser feito isso? É igual para o exercitante, é igual para o atleta? A gente precisa fazer alguma avaliação antes? Vamos falar um pouquinho disso, que acho que esse é o que mais importa aqui hoje, que as pessoas estão querendo saber. Se você faz parte daqueles 8 milhões de brasileiros, 9 milhões de brasileiros, sabidamente pós-Covid, tiveram Covid, por que eu falo sabidamente? Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro tem 500 mil casos confirmados, mas Santa Catarina também tem 500 mil casos confirmados. E Santa Catarina tem 6 mil óbitos, o estado do Rio de Janeiro tem 30 mil. Será que a nossa medicina é 6 vezes pior que a catarinense? O que acontece? É mais provável que nós temos 6 vezes mais contaminados do que a gente sabe que tem. Então, a gente pode imaginar que 10 a 20% da nossa população do estado do Rio de Janeiro foi contaminada e de outros estados também não deve ficar muito diferente. Então, como é que a gente lida com isso? Bom, isso é uma questão fundamental, até porque nós sabemos ainda muito pouco de Covid. Covid é um fato novo na história da medicina, né? Tudo que tem 1 ano em medicina é recém-nato, né? Então, vamos ver o que eu posso tentar orientar vocês da melhor forma, né? Eu sempre tive uma postura como médico de muito zelo com a opinião pública. Muitas vezes eu fui exposto a entrevistas, etc. Eu tenho muito cuidado para tentar, né, não passar nada alarmista, né? Eu costumo usar um exemplo seguinte: 50 mil pessoas fazem a maratona em Nova York, isso não é notícia. Uma pessoa morreu na maratona em Nova York é notícia. Se 2 morrerem, notícia de primeira página. Ninguém esquece a maratona de Chicago no ano tal, acho que foi 2007, que morreram 2 ou 3 pessoas, teve um calor. E os 49.997 que se beneficiaram, fizeram a saúde e tal. Então, a gente tem que ter cuidado com posturas alarmistas. E, infelizmente, algumas entidades brasileiras não foram felizes na produção de um documento. Isso foi clipado pela imprensa e continua sendo clipado. Peguei agora na Folha de Londrina, matéria 8 dias atrás. As entidades recomendam avaliação cardiológica no retorno ao exercício porque tem possibilidade de sequelas no coração. O que tem em relação a isso? Isso apavora qualquer um. O indivíduo teve uma Covid, quer voltar a correr, e meu pô, posso ficar com uma sequela no coração? Pô, isso aí não vai ser um bom negócio, eu só tenho um coração, não tem step, não dá para trocar com facilidade, não está à venda, como é que eu vou fazer esse negócio? Então, vamos tentar esclarecer isso, que é importante. O que os autores do mundo inteiro pensam a esse respeito? Eu acho que o melhor trabalho é o desse grupo canadense, publicado em novembro de 2020, Online First, ainda não está publicado na versão impressa do Journal, mas foi um grupo de trabalho e eles fizeram um algoritmo muito interessante, né? Eles veem, se você tem essas características, você deve ser testado para Covid, e aí, né, vamos ver o que eles recomendam. Vou destacar. Restrição temporária de exercício moderado ou mais de intensidade até confirmação do teste. Se você confirma, volta para o outro lado, continue a restrição por mais 7 dias e monitore sintomas psicológicos. A Covid cursa quase como um quadro de estresse pós-traumático que você vai gerar, porque passa pela cabeça de todo mundo que é diagnosticado com Covid, eu vou morrer. Não é muito simples lidar com isso. Isso tem sido muito pouco trabalhado. É importante que eu destaque isso. Tem sintomas cardiovasculares? Sim. Bom, então aí você tem que interromper o exercício e tem que ser avaliado. Não tenho, liberado para participação. Então, esse é o modelo que eu achei mais simples, mais correto e mais lógico. Por quê? Nós temos de entender, inclusive, que no Brasil nós temos enorme desigualdade. Nós temos 500 municípios brasileiros sem médicos. Como é que eu posso exigir que todo mundo seja avaliado para voltar a fazer sua aula de pilates ou para voltar a caminhar na rua? Ou para voltar a ir a uma academia, ou para voltar a nadar no rio, na praia, ou para pegar surf? Como é que eu posso fazer isso? Não há a estrutura médica já sobrecarregada, eu vou mandar alguém para um hospital para fazer uma avaliação, vai chegar lá e dizer, olha, eu queria voltar à academia, onde é que eu me avalio aqui no hospital?
É uma coisa que não faz sentido nenhum nesse contexto, né? Bom, então, dando sequência, como é que você pode saber isso bem objetivamente? Que você está fazendo um exercício que é de intensidade baixa ou muito baixa. Eu consigo conversar durante o exercício. Se eu tenho que ficar ofegante ou com a respiração entrecortada para conversar, esse exercício está moderado ou alta intensidade, mediana ou alta intensidade. Então, esse exercício em presença de Covid, na primeira semana e na segunda semana, ele não deve ser feito. É o que o Guidelines recomenda. Né? Teve sintomas cardíacos, bom, aí entramos na área médica, porque tem várias coisas que a gente pode fazer, vários exames que a gente pode fazer. Existe uma sequência lógica para fazer. Começa com uma boa história, começa com um bom exame físico, começa com talvez um eletrocardiograma, talvez exames de imagem, e aí pode ir até para coisas mais à frente, dependendo do que a gente for encontrando. Tá? Então, mas nesse grupo, identificado os sintomas. O que é sintoma cardíaco? Estou com a dor no tórax, estou com falta de ar, estou sentindo palpitação, estou ficando tonto. Será que é do coração? Então, esse indivíduo precisa ser avaliado e suspender o exercício. Eu achei agora, nessa busca que eu fiz, um material de julho que eu não tinha visto antes, que é a Guidelines holandesa. Eu achei interessante reportar, porque eles falam basicamente a mesma coisa que os canadenses. E aí eu traduzi aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Nenhuma avaliação é necessária se você teve Covid leve ou assintomático, apenas descobriu que teve Covid. Talvez considere avaliação e consulta com algum especialista em medicina do esporte ou cardiologia em atletas, e aí volta aquela classificação de atletas, por isso que é importante a gente ter claro, com doenças cardiovasculares, ou que são de top de desempenho, ou que tiveram a recuperação demorada da capacidade de exercício. Ou seja, estão há semanas se arrastando sem conseguir voltar ao desempenho atual. Tá? O que os ingleses pensam? Os ingleses, no grupo aí liderado, né, quem botou a assinatura no final é talvez o maior cardiologista do esporte do mundo, que é o Sanjay Sharma. O Sharma escreve aí o seguinte: atleta com... Isso é para atletas, né? O atleta de elite, né? Eu destaco isso, não é o exercante, não é quem faz corrida de rua, tal, quem vai para a academia, não. É atleta de elite. Se ele não teve sintomas, etc., uma avaliação rotineira, se não tem nada mais, volta para treinamento. Não precisa fazer exames complementares. Agora, ele teve complicações, etc., aí tem todo um algoritmo de decisão médica que pode ser avaliado para facilitar a rotina. Tá? Mais interessante ainda, esse artigo agora publicado em 8 de janeiro, né, por um outro grupo também da mesma região, e o que eles falam? Né? A mesma coisa. Somente retorne para o exercício, depois de 7 dias livre de sintomas e faça 2 semanas mais gradativo do que você vinha, do que é o seu ritmo habitual. Vai num building up, crescendo na sua produção. E eles fazem um diagrama que é muito interessante, mas eu chamo a atenção, né? Se precisou hospitalização, aí deve ir para um programa de exercício supervisionado, porque aí a dose de exercício vai ser muito precisa, vai ser muito cuidadosa, né? Por exemplo, como a gente oferece lá na clínica. A gente tem alguns pacientes pós-Covid e a gente vai lidando com cada caso para tentar administrar a melhor forma de tratamento. Tem sintomas cardiovasculares mais severos, merece atenção. Teve miocardite, merece atenção. Os raros casos de miocardite. Mas olha como eles botam no terceiro patamar de prioridade sintomas psicológicos, alteração de comportamento, sugerem terapia cognitiva comportamental. Então, são coisas que nós não estamos levando ao devido valor. E isso pode se arrastar por muito tempo e depois o indivíduo ficar hipocondríaco, ficar cheio de problemas, ele merece muitas vezes uma atenção. E aí os outros tipos de sintomas que eles podem apresentar. Né? E aí ficou assintomático, muito bem, aí entra na planilha deles, de fase 1, fase 2, 3, 4 e 5, até voltar ao patamar de exercício. Aí é muito detalhado para a gente falar aqui nessa apresentação, mas existe todo um modelo de como a gente pode voltar a isso gradativamente com acompanhamento médico especializado, trabalhando junto com os profissionais de educação física, profissionais de fisioterapia, em cada caso, conforme for mais apropriado. Tá? Eu fui buscar essa informação também de um outro grupo, que é um grupo da Australásia. O que é isso? É o grupo que faz Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Tailândia, Japão, né? Pega a China,
é uma combinação, eu já dei palestras lá nessa região, Indonésia, em que eles têm as sociedades locais deles que pegam não é só continente Oceania, não é só Ásia, eles juntam. Isso é muito interessante. E eles também têm os red flags deles, que chamam atenção, que merecem atenção, e definem como 10 dias sem sintomas e mais 7, e o indivíduo volta. Então, o mundo inteiro fala a favor que não deve fazer exame cardiológico, ninguém precisa fazer a avaliação cardiológica, não é mandatória, especialmente se você é um exercitante ou se você apenas faz atividade física. Se você é um atleta de elite, pode ser até que vale a pena fazer esse tipo de observações, que seria o painel aqui C deles, com um atleta de ponta, um atleta que, na realidade, que a prioridade dele é business, né? O contrato dele vale não sei quanto, tal. Esse é um outro caso para ser destacado, né? Mas, na grande maioria dos casos, as coisas se resolvem com muita facilidade, e esse é o que eles chamam de importância de um safe return to physical activity. É?